louvor. Obrigado, Senhor, por esse dia de louvor. A paz do Senhor Jesus, juniores. Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, né? E louvamos o Senhor, adoramos o Senhor por ter essa oportunidade, que mesmo à distância, crianças, podemos estar juntos, ó, no amor de Jesus, viu? Saudades de vocês, e eu peço ao Senhor nesse momento que abençoe vocês, que nós possamos ter uma boa aula, viu? Vamos começar orando ao Senhor, né? Vamos orar ao Senhor, feche teus olhinhos e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, entregou nas tuas mãos esta aula, Pai, que o Senhor venha me conduzir, ó Espírito Santo de Deus, a ensinar aos nossos pequeninos, Pai, a tua palavra, que seja repreendido todo mal, toda falta de impedimento, Pai, que seja repreendido. Pai, abençoe esta aula, abre o entendimento das crianças para que elas possam compreender o que o Senhor está falando nesta hora. Toma em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, entrega a sua casa, toda a sua família, minha família, Senhor. Entrego a Ti, que o Senhor seja conosco, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, juniores, a nossa lição hoje é a lição de número 3, viu? Da nossa lição da revista. E a nossa leitura em classe, né, se encontra em Romanos 12, né, 1 e 2, né? E a nossa lição da revista, da nossa aula é em Atos, né, capítulo 16, no versículo 25 e 33, viu? Deu para vocês compreenderem? Nossa lição bíblica em Romanos 12, 1 e 2. E a lição da revista, nossa aula vai falar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, 25 e 23. Nós vamos ler a palavra do Senhor na nossa leitura em classe, tá? Vamos lá? Que diz assim, em Romanos 12, tá? Que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E nós façamos todas essas coisas, ó, com raciocínio, entendendo o que nós estamos fazendo, que estamos aprendendo de Jesus, viu? E o nosso memorizando, criança, o nosso memorizando está em João, capítulo 4, versículo 23, tá? Que diz assim, ó, nosso memorizando, que diz assim, ó, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore, viu? João 4, 23, parte B. Vamos para a nossa lição. O livro de João, capítulo 4, fala sobre a mulher samaritana, que foi aquela mulher, crianças, que Jesus encontrou lá no poço de Samaria. Lembra que ela se converteu? Então Jesus encontrou ela e disse para ela, né? Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus, mas virá um tempo em que, né? E esse tempo chegou, haverá um tempo, e esse tempo chegou e é agora, que nem no tabernáculo, nem no templo, nem no monte vocês vão adorar, mas vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus falou isso para ela, né? Porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou para aquela mulher, porque naquela época eles tinham lá o ritual deles, né? Que era pela lei, né? Que fizeram o tabernáculo e que o povo só podia adorar ali, tinha aquele lugar específico, ou então adorar no monte. E Jesus falou, não vamos parar com esses rituais, que isso aí
é bom, mas eu tenho algo melhor para vocês. Vocês vão ficar adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, vocês, crianças, vamos aprender hoje, nesse dia, sobre a verdadeira adoração, tá? Não que a igreja não seja um lugar. A igreja, né? Nosso título já fala, né? Um lugar de adoração. O lugar de adoração é a igreja, né? Mas Jesus vem falando na sua palavra, é a palavra de Deus que está dizendo, né? Que nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. E é isso que essa lição quer nos chamar a atenção. O apóstolo Paulo escreve, né, a igreja, né, em Romanos, dizendo, né, a igreja de Roma, né, a igreja lá em Roma, dizendo, né, ensinando aquela igreja como que verdadeiramente o povo deveria de adorar, né? Aqui, o apóstolo Paulo escreve uma carta orientando a igreja que estava em Roma a respeito da forma mais adequada de se adorar a Deus. Paulo disse, olha o que Paulo disse. Paulo disse que quando adorarmos a Deus, devemos oferecer a Ele um completo, né? Um completo sacrifício vivo, né? Dedicado a servir e agradar. Mas o apóstolo não fica, crianças, somente por aí, né? Ele continua dizendo que os verdadeiros adoradores não vivem como as pessoas desse mundo, né? Mas permite que Deus, crianças, verdadeiros adoradores, permite que Deus faça uma completa mudança, né, na sua vida, né? E para que eles venham experimentar qual boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então esse é o verdadeiro adorador. É aquele que aceita Cristo como seu Salvador e deixa que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida. E eles passam a não viver como as pessoas desse mundo. Como que vivem as pessoas desse mundo, crianças? Vocês sabem. As pessoas desse mundo, eles bebem, fumam, eles praticam muitas coisas. Eles praticam muitas coisas que vêm a afastar eles da presença do verdadeiro Deus. Mas quando eles aceitam a Cristo verdadeiramente, eles começam a viver conforme, segundo diz a palavra do Senhor. Eles não vivem mais aquela vida que eles viviam antes. É disso que o apóstolo está falando. E vamos começar a nossa lição, né? Vamos entrar na lição. O apóstolo Paulo viveu, criança, experiências muito grandes, experiências muito maravilhosas com o Senhor. E ele sabia muito bem do que ele estava falando, né? A respeito que ele foi um autêntico. Crianças, o apóstolo Paulo, ele foi um autêntico adorador. Foi um homem que entregou a sua vida em sacrifício vivo, né? Em adoração a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele numa de suas viagens missionárias, ele e seu amigo Silas foram usados por Deus para libertar ali uma menina, que nela havia, crianças, um espírito mau, né? Por esse motivo, ele foi preso, né? Havia uma menina naquela cidade que tinha um espírito de adivinha, ela adivinhava as coisas, né? E ela dava lucros financeiros para alguns poderosos. Você sabe disso? Vocês já ouviram falar que tem pessoas ricas que frequentam centros espíritas, lugares para consultar, e lá o espírito mau fala que ela vai vencer, que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela tem que fazer assim? Então, crianças, era esse espírito que estava sobre aquela menina. E elas correram. Quando Paulo entra na cidade, o apóstolo Paulo entra na cidade, é que ela viu os discípulos, né? Os servos de Deus, ela correu atrás dele, o espírito mau impulsionou elas a correr atrás deles, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E ela foi atrás do apóstolo, né? Do apóstolo Paulo, e ela ali adivinhou que eles eram homens de Deus. Olha também como que o inimigo também
fala as coisas. Por isso que temos muito cuidado, crianças, vocês que ainda são pequeninos, que estão vivendo nesse mundo, em saber que existe dois espíritos, o espírito de Deus e o espírito mal. E o espírito mal muitas das vezes engana as pessoas, né? E ela correu atrás do apóstolo e disse assim: ah, vocês são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, que revelou a ele que aquele espírito era o espírito do falso profeta, né, que não era de Deus, estendeu as mãos e repreendeu. E ela ficou liberta daquele espírito imundo. Mas os poderosos daquele lugar, que lucravam com as adivinhação dela, com as coisas que ela fazia, porque adivinhação como, tia Kátia? Eles iam até ela, os poderosos, as pessoas grandes, né, que falam assim, igual hoje, né, que são os presidentes, deputados, chegavam até elas e ela ensinava a eles, né, como que eles faziam para eles ganhar eleição, coisas desse tipo. E eles conseguiam. Então, quando o apóstolo Paulo, expulsa aquilo da vida dela, aquele mal da vida dela, ela não ia mais ajudar eles. E eles ficaram muito zangados, né? Eles, em vez de ser grato, né? O povo daquela cidade, em vez de ser grato, porque ela libertou aquela menina que havia sobre ela um espírito imundo. Mas as pessoas não estão nem aí, as pessoas desse mundo, crianças, não estão nem aí se elas estão tendo lucro, elas não querem nem saber se você está doente, se você está passando mal, o que você tem, elas querem lucrar, elas não se importam com você. Mas Jesus se importa, viu? Por isso que Jesus foi lá e usou Paulo para libertar aquela jovem. E eles pegaram criança, na mesma hora que ficou sabendo que eles não iam mais obter lucro com aquela jovem, pegaram Paulo e Silas, os soldados, e mandaram logo os soldados romanos ir lá e prenderem Paulo e Silas, né? E prenderam eles, vocês estão vendo aqui? Levaram ele preso e prenderam eles. E o que aconteceu? Eles, dentro da prisão, bateram neles, né? Bateram muito neles, eles ficaram todo machucados, né? Daqueles açoites nas costas, muito doído o corpo. Mas eles se alegraram. Uma coisa muito importante, crianças, eles ficaram muito alegres, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, eles ficaram muito alegres. E foi isso realmente, não é só a figura, não. A palavra de Deus diz que eles ficaram muito alegres e eles começaram a louvar ao Senhor. Em vez de ficar reclamando, né? Que eles podiam estar reclamando, né, crianças? Nossa, nós estamos falando de Jesus, estamos pregando a palavra de Deus, somos crentes. E estamos passando por isso. Deus permitiu que esses homens prendessem a gente fez um bem para aquela jovem. Ela estava, afinal, ela estava endemoniada, ela tinha um espírito mau sobre ela. Mas o mundo não quer saber disso. Eles estão tendo benefícios, eles não se importam com você, mas Jesus se importa. E Paulo também não se preocupou. Ele ficou muito feliz, porque eles foram presos pela palavra do Senhor, sabe? Eles foram presos porque eles estavam cumprindo a vontade de Deus, né? E eles tinham certeza que tudo aquilo estava acontecendo porque eles estavam fazendo aquilo que o Pai do Céu queria que eles fizessem, libertassem, ir pelo mundo inteiro e libertar as pessoas que estavam oprimidas, as pessoas que estavam enfermas. E eles começaram, louvado seja o nome do Senhor, a falar, a conversar ali naquela prisão e resolveram adorar a Deus. E eles começaram a adorar ao Senhor, começaram a cantar um hino, né? Nós não sabemos qual hino que eles começaram a cantar, mas eu tenho certeza que foi um hino que deixou Deus muito alegre. Porque naquele momento, crianças, que eles começaram a adorar, houve um grande terremoto dentro da prisão. A Bíblia fala que houve um terremoto dentro da prisão. Um grande terremoto dentro da prisão. O louvor deles foi tão maravilhoso, né? A adoração dele para Deus foi tão intensa, quer dizer, de uma maneira tão profunda, tão verdadeira, que a palavra do Senhor diz que as prisões começaram a se abalar. Houve um grande terremoto naquela prisão e a prisão começou a se abalar.
E nesse momento, o que acontece? A Bíblia diz que os cárceres, aquilo que prendia Paulo e Silas, né, que eles estavam algemados de pés e de mão, olha a maldade daqueles homens, né? Prendeu o homem de Deus, os homens de Deus, porque estavam pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, porque libertou uma menina ali, né, que estava possessa de um espírito que não era de Deus. Provavelmente lá na frente ele ia destruir a vida dela, porque a palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então, embora pareça ser muito bom, mas o final dele é destruir as pessoas. E Paulo e Silas sabiam muito bem disso, né? Porque eles aprenderam com Jesus, né, em libertar as pessoas oprimidas. E nesse momento que a prisão começa a se abalar, os cárceres de Paulo e Silas começaram a se quebrar, né? As prisões todas se abriram. Tinha um carcereiro. Carcereiro é aquele que guarda a prisão, sabe, crianças? É aquele que guarda a prisão, que fica vigiando os presos. Quando o pobre do carcereiro viu que as prisões estavam todas abertas, criança, ele ficou apavorado. Ele falou: pronto, agora eles vão me matar, os presos todos vão fugir. E eles vão me matar, porque naquela época, se um preso fugisse, eles matavam o carcereiro, eles culpavam todo aquele que guardava a prisão. E ele falou: pronto, eles vão me matar. E ele pegou, ele por si mesmo, crianças, ele dobrou o joelho no chão, pegou a espada e já quando ele ia levantar a espada sobre eles, Paulo diz para eles: ei, amigo, não faça isso, nós estamos todos aqui. Né? Nós estamos todos aqui, não precisa você fazer isso, né? Que nós não vamos fugir. E então o carcereiro ficou maravilhado, né? Porque realmente, criança, ninguém fugiu daquela prisão, todos estavam ali, né? Certamente Paulo e Silas tinham um bom motivo para murmurar, igual a gente falou, né? Eles tinham certamente um bom motivo para eles murmurarem, mas eles não murmuraram. Né? Eles continuaram louvando o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu quando aquele homem, ele disse assim: o que eu posso fazer agora? Quando ele viu que Jesus era com Paulo e Silas, ele se dobra e diz: o que eu tenho que fazer para poder ser salvo? E Paulo e Silas começam a ter um diálogo com ele, a pregar a salvação para eles, né? E certamente ele gostou daquela pregação e gostou muito, crianças, de ter ouvido, né? De ter ouvido que Jesus salvava, né? Então, ele, ao ouvir que Jesus salvava, ele desejou no seu coração aceitar a Jesus como seu Salvador, porque ele nunca tinha visto tal coisa. Nunca tinha presenciado. De repente, os homens todo ferido, preso, maltratado, começaram a louvar a um Deus. As prisões se quebram, eles ficam soltos. E eles tinham um coração tão bom que eles não fugiu. Nenhum preso fugiu, não fugiu nenhum preso, crianças. E ele desejou no seu coração: eu quero esse Jesus para mim. E Paulo falou para ele: é só crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, aconteceu, crianças, que a cerca, que o carcereiro ficou desesperado. Nós já falamos sobre isso, né? E eles pregaram para ele, né? Pregou-lhe a palavra do evangelho, e ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. E o que aconteceu? O carcereiro pegou Paulo e Silas e levou eles para a sua casa. Pegou eles. Chegou lá, limpou as feridas deles, né? Deu comida para eles, preparou a mesa para eles e eles comeram. E o carcereiro fez o quê? Chamou, né, a sua família, e toda a sua família e a sua casa aceitaram a Jesus. E o que aconteceu? Eles foram batizados. E Paulo ficou muito feliz com a sua pregação, com o seu trabalho, porque ele viu, crianças, que toda a sua dificuldade, a sua luta ali naquele lugar, valeu a pena. O resultado foi de vidas salvas. E nós cristãs também somos assim, criança. Muitas das vezes temos dificuldade, temos lutas, é com uma prova na escola, é com um amiguinho perseguindo, mas nós somos servos de Deus, devemos louvar o Senhor em todo tempo, adorar o Senhor.
E a nossa adoração, criança, não é para ser somente na igreja, não. Em todos os lugares nós temos que adorar a Jesus. Seja na escola, seja no ponto do ônibus, seja no trabalho, seja em casa. Ser como Paulo e Silas, que pregavam o evangelho para Jesus, mesmo ele sendo preso naquela prisão, sendo açoitado, eles não deixaram aquela dor que eles estavam sentindo, porque eles estavam sentindo dor, né? Aquele mal que veio sobre eles não ofuscou a sua visão de ver que eles criam um Deus que estava ali, que enviou eles àquele lugar para salvar alguém. E era a família do carcereiro. Deus, o propósito de Jesus era levar aqueles naquele lugar para salvar o carcereiro. E nem sempre nós vamos ser bem recebidos nos lugares onde nós estamos, quando nós pregamos a palavra do Senhor. E temos que ter uma adoração perfeita, crianças. Uma adoração perfeita ao Senhor. Não devemos trocar a nossa adoração por nada desse mundo, né? No livro de Êxodo, criança, no capítulo 34, 14 e 15, diz o seguinte. O capítulo diz assim, ó: não adoremos a nenhum outro Deus, pois eu sou o Senhor, né? Eu sou o Senhor e me chamo Deus exigente. E exijo que vocês adorem somente a mim. Olha, o Senhor está requerendo uma verdadeira adoração para Ele. Ele é exigente, Ele não quer nenhum outro, que nós adoramos nenhum outro Deus. E nesse mesmo livro de Êxodo fala, aqui ó, não faça acordo com nenhum outro morador da terra. Ele diz para nós não fazermos acordo com nenhum morador da terra. Por quê, crianças? Na terra existem pessoas que não adoram o nosso Deus, que adoram outros deuses. E eles muitas das vezes se aproximam, nós nos aproximamos das pessoas para que elas sirvam a Jesus, para que elas adorem a Jesus. E as pessoas que adoram outro Deus, muitas das vezes, se deixar, eles nos levam a servir os deuses deles. E o Senhor, do livro de Êxodo, está dizendo que nós não podemos adorar nenhum outro Deus, que a nossa adoração tem que ser perfeita para o nosso Deus. E ele fala também sobre a respeito de uma coisa muito importante, um assunto muito importante que eu quero falar com vocês. Sobre muitos deles fazem festas e se nós participarmos das suas festas, eles conduzem a nós a comermos até mesmo das coisas que eles fazem. E nós temos isso, sabe aonde, crianças? Posso falar para vocês uma coisa? Nos cultos de Halloween. Nessas festas de Halloween, viu? Na festa de Halloween, que tem muito nessa escola. Eu sei que muitos de vocês, crianças, não vou dizer os meus superiores, mas muitos de vocês, crianças, quando chega nessa data, se sente desejo de estar participando. Por quê? Tem um colorido, tem uma roupa preta, tem mais não sei o quê, tem um chapéu, então vocês acham aquilo que eles fazem, realmente o inimigo faz de uma forma que vem atrair as pessoas. E eles participam dessas festas, né? Travessuras ou gostosuras, e bota até coisa de doce, né? Então a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos ter comunhão com essas pessoas, para que nós não viemos a comer, né? A palavra do Senhor diz que eles até convidam para comerem as coisas que eles fazem. E eles fazem, tia, mas isso não tem nada a ver não, é só uma festa. Tem, crianças, tem a ver sim. Por trás daquilo ali está Satanás, justamente para entrar nas nossas casas, nas nossas vidas. Esses dias nós fomos lá no Ituiutaba buscar o Antônio, e a tia do Antônio, né, deu para ele um chiclete desse tamanho. Crianças, quando eu vi aquele chiclete, eu fiquei querendo comer aquele chiclete, viu? Fiquei tentada a comer. Mas o Espírito Santo me mostra na capa, vocês sabem qual que é? Que a embalagem dela tem uma mão feia, assim, da bruxa, tem o chapéu da bruxa, tem a cara da abóbora, né? Ou seja, criança, a bruxaria está ali. Não é só desenho. Quando eles estão fazendo lá dentro onde eles fazem os doces, com certeza o inimigo está ali. E ele não está enganando. Nós temos que nos livrar de comer tem tantos outros chicletes, tantos outros doces,
Então nós temos que procurar a não comer essas coisas, né? Os doces também, que dizem doce de corno e damião, né? Tem crianças crentes que comem, porque chega na escola, acaba dando, é doce, tia, são doce. Não, são oferecidos, como diz, para outros deuses. Nós não podemos comer isso, tá? E a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos associar, ou seja, nos ajuntar a nada que não agrada a Deus. E aí nós estamos se dobrando, né? O inimigo disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrar e me adorar. E Jesus falou: não, olha, você vai embora, porque adorar é somente a Deus. Então a nossa adoração tem que ser só e unicamente para o nosso Deus. Então, crianças, então é isso que nós aprendemos nesse dia, né? Que Paulo e Silas, apesar de toda a sua dificuldade, eles adoravam ao Senhor, mesmo ali naquele momento difícil, e devemos adorar o Senhor em todo o tempo. Não devemos negar a Jesus um só momento da nossa vida. O mais difícil que pareça as nossas circunstâncias, eu sei que vocês, como criança, também têm um momento difícil de vocês, né? E vamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, porque a gente aprendemos na nossa lição que a adoração de Paulo e Silas dentro daquela prisão fez prisões se abalarem, fez cadeias se abrir, e o Senhor operou maravilhas ali, né? O Senhor operou maravilhas ali naquele lugar. Então nós sabemos, essa lição nos ensina que o lugar verdadeiramente de adoração é em qualquer lugar, como Jesus ensinou. Sim, no templo, na igreja, sim, nosso lugar de comunhão e de adoração. Mas o verdadeiro lugar de adoração, criança, é dentro do nosso coração. Viu? O verdadeiro adorador adora a Deus aonde estiver, com a sua vida, com o seu comportamento. E eu também trouxe aqui para vocês algumas coisas que vai ajudar vocês, ó, tá vendo? Só para lembrar, né, para vocês fazerem uma reflexão que diz, ó, o que adora a Deus, criança? Ó, mentir adora a Deus? Não, né? Fofocar, fazer fofocas dos outros adora a Deus? Não. Brigar, nós estamos adorando a Deus quando nós estamos brigando? Não, essas coisas todas entristecem ao Senhor e tira a nossa comunhão com Deus. Não prestar atenção, criança, no culto. Vocês estão adorando a Deus? Quando vocês vão para o lugar de adoração, que é a igreja, né? É o lugar onde nós reunimos, né? Temos um lugar para nós reunirmos para adorar ao Senhor. Então, não prestar atenção no culto, tá? Estamos adorando ao Senhor? Não, né? Ficar andando na igreja para lá e para cá. A igreja não é um lugar de adoração? Nós andando para lá e para cá na igreja, nós estamos adorando ao Senhor? Não, criança, não estamos, né? Outra coisa, brincar com o celular dentro da igreja. Tem crianças que levam, claro que alguém dá, né? Mas tem crianças que levam o celular para a igreja e chega lá, em vez de estar adorando ao Senhor, porque lá é um lugar de adoração, começa a brincar no celular. Então não está adorando a Deus, viu? Não honrar pai e mãe, está adorando a Deus? Ficar brigando, respondendo, não está adorando a Deus. E faltar o respeito com o pastor, está adorando a Deus? Desonrar o pastor? Não ver o pastor como homem de Deus, aquele que Deus deu para nos cuidar das nossas almas? Não, temos que respeitar e honrar os nossos pais e os nossos pastores que o Senhor nos deu. Então tá aí a reflexão para vocês fazerem como nós adoramos ao Senhor, não mentindo, não praticando coisas que vêm entristecer a Deus, viu? Então essa é a nossa aula, e honrar o Senhor tão somente com o quê? Como Paulo e Silas, adorando ao Senhor, sendo servos verdadeiros, oferecendo a Deus o nosso verdadeiro louvor e adoração. Tudo aquilo que a gente sabe que não agrada ao Senhor, né? Porque o Espírito Santo fala, ó, não pode fazer isso, Deus não se agrada. Aí nós estamos se prostrando diante das coisas ruins e deixando de nos prostrar e adorar o Senhor. Que nós possamos, através dessa aula, criança,
guardar no nosso coraçãozinho essa palavra e fazermos tão somente aquilo que vai adorar o Senhor. E quando formos para a casa do Senhor, sabemos que lá é um lugar onde nós nos reunimos com os irmãos para prestar um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração a Deus. Viu? Então essa é a nossa aula, nós vamos finalizar, né? Não esqueça do nosso memorizamos, verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade, e é esse que o Pai se agrada e quer que o adore, né? E vamos orar ao Senhor neste momento, tá? Soberano Deus, eterno Pai, querido Deus, agradeço ao Senhor por esse momento, Senhor, em que passando aprendendo a Tua palavra, que o Senhor aplica no coração dos pequeninos, todo o ensinamento que foi dado, Senhor, nesta aula, Pai. E que eles possam guardar, que o Teu Espírito possa, Senhor, escrever na tábua do coraçãozinho deles, para que eles possam crescer crianças que verdadeiramente adorem o Senhor, crianças que verdadeiramente saibam caminhar nessa terra com tantas coisas que oferece, tantas coisas que o mundo oferece, mas que eles venham ter a consciência, né, Senhor, na consciência deles, que eles pertencem ao Senhor e que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração pertence ao Senhor, porque a nossa alma, a nossa vida é para o Senhor Jesus, né? Não devemos, Senhor da glória, ter vergonha de adorarmos ao Senhor, porque nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Senhor, muito obrigada por esta aula, por este dia, essa sua bênção, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.